Galera, isso é inacreditável. O Shikamaru se torna um Shinju. O Jura percebeu o nível de inteligência do cara. E claro, sem dúvidas isso vai lhe ajudar muito. Sem contar que o destino do mundo ninja está nas mãos do nosso querido Uzumaki. Cara, isso tá bom demais. Só bora, vai. Mano, sem sombra de dúvidas, a situação não apenas começou, mas já mudou completamente em Boruto Vortex. E dessa vez, o alvo maior será o Shikamaru. Pois é, meus amigos, embora sei que vocês nesse exato momento estejam se questionando, dizendo que não tem muita lógica ser o Shikamaru, devido quem está no covil dos vilões ser a Sarada, o dele também está prestes a começar e o pior vai acontecer. Claro, temos que lembrar que realmente a nossa querida Uchiha está numa situação difícil, pois definitivamente o Code foi muito esperto ao tirar dela os pingentes do Boruto, fazendo a garota não ter opção nenhuma a não ser uma luta contra os vilões, sem nem sequer uma chance de fugir. Porém já vimos que o nosso querido Uzumaki não vai ficar parado à toa, deixando que o pior aconteça com sua amada. Ele vai dar um jeito de ir até lá resolver isso, e sabemos que nesse jeito dele, as coisas vão sair do controle e o Momoshiki vai dominar completamente o seu corpo, fazendo a situação pro Jura piorar, pois tá mais que na cara que ele vai atacar o Shinju. Como já falei várias vezes, não tem porquê o Borushiki não ir com tudo pra cima do Jura, afinal ele vai querer eliminá-lo. Com isso, derrotar esse vilão até mesmo para o Momo tem que ser prioridade, e com isso ele pode acabar salvando a nossa garota. No entanto, além de tudo, sabemos que o Hidari não vai ficar quieto vendo seu alvo ali próximo, então pode acabar acontecendo a luta mais aguardada de todas entre ela e o Shinju do seu pai, que na minha opinião dessa vez será uma das melhores da obra. Porém, quando eu mencionei que as coisas agora saíram do controle e que a situação teria ficado bem feia para o Shikamaru, eu não estava mentindo, pois literalmente ele está sendo levado para um dos piores futuros possíveis. Afinal, primeiramente o Shikamaru já está condenado a perder o cargo de Hokage, pois como vimos, o Kobudono vai fazer o possível e claro, o impossível para tirar o nosso oitavo Hokage de cena. Então ele já pode ir se preparando, pois o bicho não apenas vai perder a sua função, como até mesmo pode ir preso, pois as provas que o Kobudono quer utilizar contra ele é justamente a sua aliança com o Boruto, que atualmente é um criminoso procurado, e sabemos o quanto isso pode ser ruim a respeito do Shikamaru. Porém, algo ainda mais interessante vai acabar acontecendo, algo bem assustador, na qual poucos estão esperando ver, mas depois de dar uma boa analisada na situação faz muito sentido. Ah mano, como assim? Do que você está falando? O que vai acontecer? Meu querido Otaku, é muito simples, o Shikamaru vai se tornar um Shinju nos próximos capítulos. Óbvio, sei que isso parece loucura e que vocês certamente estão falando que não faz sentido uma coisa assim acontecer. Porém, meus amigos, por incrível que pareça, faz bastante sentido e sim, tem tudo para acontecer. E o motivo é o futuro que o Kashinkoji viu, onde vemos o Jura e o Shikamaru trocando uma ideia legal ali bem de boas, mostrando que naquele momento eles estão tentando compreender onde um quer chegar. No entanto, o Jura é bem esperto, ele sabe muito bem que sua equipe está cada vez mais diminuindo, e dos 5 Shinjus que tinham só sobrou 2, ele e o Hidari. Porém, não será apenas por esses números que ele vai transformar o Shikamaru em um Shinju. O bicho vai fazer isso após conversar com o Hokage e perceber o quão inteligente o danado é. O Jura vai notar que precisa de um aliado assim, na qual já sabe inúmeras coisas e que bola as melhores estratégias em campo de batalha. Com isso e claro, precisando de mais aliados, ele com certeza seria a pessoa ideal. Mano, dá pra entender que o Jura não age como os outros Shinjus. Diferente deles, ele demonstra uma enorme curiosidade pelo mundo. Gosta de conversar, fazer perguntas e principalmente entender como as coisas funcionam. E foi justamente isso que aconteceu quando ele teve aquela conversa com Shikamaru. Durante aquele diálogo, o Jura percebeu uma coisa que poucos inimigos conseguem enxergar. O verdadeiro perigo do Shikamaru nunca foi sua força física, mas sim sua inteligência absurda. Mesmo diante de uma ameaça muito
muito superior, ele consegue analisar a situação, montar uma estratégia e encontrar soluções que ninguém mais consegue imaginar. Exatamente por isso que o Jura pode acabar mudando seus planos. E ao invés de ir atrás da Himawari ou do Naruto, ele pode muito bem tentar devorar o Shikamaru. Porém, ao invés de fazer isso, ele vai perceber que a melhor solução seria transformar ele em Shinju, pois até agora os vilões sempre buscaram pessoas específicas para devorar por instinto próprio. Mas e se dessa vez o Jura decidir que ao invés de eliminar o Shikamaru, seria muito mais vantajoso transformá-lo em um aliado? Imagina só o tamanho do problema. Um Shinju com a inteligência do Shikamaru seria algo completamente fora da curva. Ele teria acesso aos conhecimentos estratégicos de Konoha, entenderia como os ninjas pensam e ainda poderia criar planos para os próprios Shinjus dominarem o mundo de forma muito mais eficiente. O próprio Jura poderia perceber que todas as informações que ele procura sobre os humanos estariam muito mais acessíveis se tivesse alguém como Shikamaru ao seu lado. Afinal, ninguém conhece tão bem a Vila da Folha, sua estrutura e seus líderes quanto o atual Hokage. E se isso realmente acontecer, o processo pode ser muito diferente dos outros casos que vimos até agora. Ao invés de simplesmente atacar para matar, o Jura pode capturar o Shikamaru vivo e utilizar o poder da árvore divina para transformá-lo em um novo Shinju. Dessa forma, ele manteria toda aquela inteligência, pois sabemos que mesmo Shinju, após se transformar, ele até mantém algumas memórias e instintos da sua vida anterior. No entanto, não é 100% igual ao Mamushi mesmo, pois nele vimos que por ser o Shinju do Bug, o bicho conhecia muito bem o Daimon e a Aida, e até entendia sobre a habilidade especial do moleque, porém não era tudo isso que o bicho sabia. A maioria das coisas ele apenas sentia que poderia ser, mas agora seria totalmente diferente, pois o Jura faria questão que esse novo aliado continue com toda a inteligência do Shikamaru, porém completamente voltada para os interesses dos próprios Shinjus. O resultado sem dúvida seria assustador, porque pela primeira vez os nossos heróis enfrentariam um inimigo capaz de prever praticamente todos os seus movimentos. O novo Shinju do Shikamaru saberia como Boruto pensa, conheceria as estratégias da Sarada, entenderia o comportamento do Mitsuki e também do Konohamaru e, claro, até mesmo as decisões do Kawaki, sem contar as do Kashinkuji, que atualmente estão bem próximos dele também. Cada plano elaborado por Konoha poderia ser antecipado antes mesmo de acontecer. E claro, tendo um aliado desses faria o Jura evoluir não apenas em poder, mas também em inteligência, levando o líder dos Shinjus para outro patamar. Enfim, gostaram do vídeo? Na sua opinião, o Shikamaru realmente pode se tornar um Shinju ou não? Comente aqui, claro, deixe sua teoria. Haha, não se esqueça de deixar seu poderoso like para nos ajudar. E se não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família Otaku. Vou ficando por aqui. Tchau!